Olá, gente querida desse canal abençoado MVN Guanabara 2. Estou aqui e quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus. Todo mundo sabe que quando eu venho aqui para gravar, vou falar de Deus, vou falar do amor de Deus, porque foi para isso que Ele me salvou, foi para isso que Ele me resgatou, foi para isso que Ele me tirou lá das trevas para a sua maravilhosa luz, e estou aqui. Eu estou aqui nesse momento no Recanto Dourado. Se a gente parar aqui, vai escutar o barulhão da água do rio. Barulhão não, porque não é um rio tão grande, né? É um rio médio, no São Miguel do Passa Quatro, aqui perto de Bela Vista, de Goiás, do Piqui. Lembra? O nosso Goiás do Piqui. E eu estou aqui nesse pedacinho de chão que o Senhor Jesus deu pra gente, pra mim, pra minha esposa, pros meus 2 filhos, para minhas noras, nossa família, né? Enfim, todo o nosso povo, pra gente descansar um pouco. Quando a gente estiver muito cansado, a gente vem para cá. Na verdade, fala que o nosso descanso é o Senhor. Mas a terra, e esse lugar aqui, bem na frente do rio, eu estou bem na ilhazinha, que é um lugar muito bom. E eu escolhi para a gente conversar um pouco sobre o assunto que é muito bom, que é falar sobre águas profundas. Águas profundas têm um significado muito grande. E em se falando de metáfora, em se falando de simbolismo espiritual, vamos pensar que águas profundas representa o lugar dos maiores riscos. Lembra do Titã, com aquelas 5 ou 7 pessoas que estavam ali dentro? Que mesmo aquele equipamento preparado de alguma forma não resistiu à pressão forte da água profunda da onde eles estavam ali, quando ele estava fazendo algumas pesquisas sobre o Titanic. Pois é, nós, na Escritura Sagrada, estou me lembrando aqui que em Cantares de Salomão fala: as muitas águas não poderia apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Veja que nós associamos sempre isso daí, quando a pessoa vai se casar, maravilha, maravilha, maravilha. Mas aqui está falando, minha gente, do grande amor de Deus pela humanidade. Do grande amor que nada, mais nada, nem as águas mais profundas seria capaz de destruir esse grande amor. Estou falando no sentido figurado e espiritualmente, certo? Lá também no capítulo 43 do livro do profeta Isaías, também fala sobre águas. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e os rios não te afogarão. Olha que, você sabe que o perigo da água não é só o afogamento. Esse é o primeiro perigo. Qualquer pessoa, qualquer ser humano não consegue resistir aí 15 minutos dentro de um rio, dentro de uma água sem perder a sua vida. Mais poderoso do que isso é a água profunda, aonde, como eu já disse, ali existe, além da falta do oxigênio, ali também tem a questão da pressão muito forte, da corrente das águas. Como eu disse, faz a gente lembrar daquele equipamento do Titã, que a pressão da água arrebentou ali. E na Escritura Sagrada, quando a gente começa a falar sobre águas profundas, a gente está falando de uma intimidade maior com Deus, muito além daquilo que a gente já tem visto até os dias de hoje, muito além daquilo que uma religião possa ensinar para a gente. Sabe, é algo tão profundo que talvez eu diria que é um mistério que Deus ainda está por revelar nesse final dos tempos que nós estamos vivendo. Mas é importante a gente entender que nós precisamos compreender isso. Eu entendo da seguinte forma: quando a gente começa a compreender o verdadeiro sentido espiritual da Escritura Sagrada, gosto sempre de falar, a Escritura Sagrada aponta uma humanidade inteira caída, que perdeu a presença de Deus por causa do pecado dos nossos pais. E não nos enganemos, isso é a mais pura verdade. Todos pecaram, está escrito isso, e destituídos foram da glória de Deus.
No outro lugar, João 3,16, fala assim, aquele que crê nele, no Senhor Jesus, não é condenado, mas quem não crê está condenado. Está condenado por quê? Porque fez alguma coisa errada? Não, porque nós, infelizmente, herdamos essa natureza pecaminosa dos nossos pais, e isso faz com que a gente já nasce com a tendência pecaminosa. E a primeira oportunidade que a gente tem de fazer algo que desobedece a Deus, a gente faz. Isso é uma realidade. Você pode ver hoje que existe multidões de pessoas que fazem as coisas erradas exatamente para provocar o Criador, para dizer que eles conseguem fazer e continuam vivendo da mesma forma. Acontece que essa vida aqui na Terra, que é passageira, lembra quantas pessoas que morreram na pandemia? Essa vida passageira aqui, Deus deu ela e pronto, a gente vai viver ela como a gente quer. Mas é preciso a gente lembrar que ao fecharmos nossos olhos aqui, viu, fechei meus olhos agora, mas quando a gente fechar no sentido de morte física, aí nós vamos entrar para uma eternidade, seja ela com Deus ou seja ela sem Deus. E daí é que existe essa questão da gente lembrar que a gente herdou essa natureza pecaminosa, porém, aí vem o segundo motivo da Escritura Sagrada, Deus enviou o Salvador, Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para salvar todos aqueles que nele crê. Mas essa palavra tem sido mal compreendida, porque as pessoas falam assim, bom, tudo bem, eu até entendo que a natureza é pecaminosa, mas eu entendo então que Deus mandou seu Filho, ele morreu, ressuscitou, então tudo certo. Não é bem assim, porque aí vem a questão o seguinte, aquele que nele crê, mas aquele que nele crê, aí vem o terceiro motivo da Escritura, para formar um povo na terra, realmente que confia no Senhor de todo o coração. Aí a gente começa a lembrar da águas profundas, né? Que tem intimidade com o seu Senhor. Isso não é conhecimento da Bíblia, não é ciência, não é religiosidade. Não, é muito mais do que isso. É quando a gente compreende realmente o verdadeiro significado da Escritura. E aqui eu vou falar um pouquinho de casamento, porque acabei de chegar agora do casamento do meu filho lá em Recife, Leandro Dourado e Manuela Tenório, um abraço para vocês. Oh, meu Deus do céu, que casamento bonito, maravilhoso, sabe? Me alegra todas as vezes que eu fico vendo aquela noiva linda, né? Manuela Tenório entrando no altar e o meu filho indo ali ao encontro, né? E, meu Deus do céu, esse é um momento maravilhoso, os pais, as duas famílias que se unem. Aqui nós já vemos o grande amor, vemos então que o casamento é muito mais importante do que se tem pregado até os dias de hoje, porque o casamento, ele mostra a aliança que Deus tem com a humanidade. No Antigo Testamento sempre é dito Deus, que é o esposo, e Israel a esposa, que falhou, a esposa que prostituiu, a esposa que adulterou, sempre fazia isso. Porém, Deus tem uma promessa com Israel e um dia vai restaurar a fé de Israel. Mas não estamos falando de Israel, estamos falando da igreja. Por conta da rejeição de Israel, abriu-se então a oportunidade de surgir um povo na terra que se chama Igreja do Senhor. Agora, a grande verdade é que todas as pessoas, desde a época de Adão e Eva, desde quando começou a civilização na terra, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Moisés, passando pelos profetas, pelos reis, pelos patriarcas, pelos juízes, todas estas pessoas que receberam o chamado e ouviram e atenderam o chamado e se voltaram para Deus e viveram em águas profundas, estas pessoas fazem parte dessa grande unidade, não união, unidade que se chama a noiva do Cordeiro aqui na face da terra. Gente, e eu pela misericórdia de Deus faço parte dessa multidão de pessoas que enquanto aqui na terra estamos vivendo com alegria para servir o Senhor Jesus. Uma vez partindo daqui, seja no arrebatamento, ou seja, atendendo o chamado, né, o reconhecimento do Senhor, nós estamos prontos para viver a eternidade com o Senhor, porque não se engane, o ser humano não é um animal
que tem só o corpo e a alma. O ser humano tem o corpo, a alma e o espírito. E é o espírito que prevalece para sempre, né? Não nos enganemos, porque nós vamos ter sim que prestar conta com Deus. Lembra como aquela palavra diz assim, ó, o Senhor deu talentos para os seus servos e se ausentou, e não disse o dia que voltava, e eles pensaram, alguns deles pensaram que ia demorar e não fizeram nada, e quando o Senhor voltou, achou alguns deles despreparados, fazendo uma linguagem figurada para a gente entender como que a gente precisa de servir o Senhor. Então deixo aqui hoje, como eu disse, tanto em Cantar de Salomão, as muitas águas não podem apagar o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por mim e por você, o amor do Senhor Jesus pela sua noiva. Em Isaías, quando passarem pelas águas, eu não estou falando dos problemas aqui da terra, não, dor de cabeça, não, isso aí é coisa da terra, eu estou falando de algo muito mais profundo, mais forte, quando o inferno inteiro com seus demônios se levanta contra aqueles que querem servir ao Senhor Jesus. Mas aí há uma promessa, e é uma promessa verdadeira. Quando passar pelas águas profundas, elas não te submergirão. E por último agora, lá no capítulo 47 de Ezequiel, é um texto lindo, maravilhoso, os pregadores gostam de ler esse texto para pregar, porque lá Deus mostrou um homem, uma pessoa, um ser humano, e ele começou a entrar no rio, num grande rio, e aquele rio no começo estava dando só no tornozelo dele, depois no joelho, depois aqui na cintura, e depois aqui, depois já não estava mais, já cobriu ele. Ali fala, é o lugar mais claro que fala da água profunda. Água profunda, intimidade com Deus, busque a Deus, busque o Senhor. Eu sou o pastor José de Carvalho, sou da MVN Guanabara 2, quero convidar você, porque daqui uns dias, né, dia 15 agora de junho, viu, no Colégio Jornalista, ali no Jardim Guanabara, pertinho do aeroporto Santa Genoveva, vai ser realizada uma grande festa, vai dar um domingo às 10 da manhã, onde vamos estar ali, agradecendo o Senhor por mais um ano da minha vida, da vida da minha esposa, tudo junto, porque nós fazemos aniversário próximo do outro, e eu convido você para estar conosco. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Aliás, eu disse o próximo vídeo, mas eu quero aproveitar e eu dar um giro aqui, ó, para a gente ver um pouco mais desse pequeno rio. É um pequeno rio, simples, mas quer que fale uma coisa? Vou até puxar um zoom aqui para a gente ver. É muito lindo, olha. É muito lindo. Deus deu isso aqui pra gente, e não é só para mim não. Todos aqueles que trabalham, que são batalhadores, Deus tem honrado, né? E nós estamos exatamente bem aqui, ó. Ó, olha que lindo, né? E aqui ele continua. Aqui ele faz uma ilha, onde eu estou aqui bem na ilha, e depois ele volta. Deixa eu voltar novamente. Desculpa aí o giro, né? Que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu vou até movimentar um pouquinho aqui, para ver se tem como a gente mostrar ali, ó. Tá vendo? A cabeceira do rio. E aqui eu volto o zoom aqui, para mostrar para vocês onde é que a gente está aqui. A gente está exatamente aqui, embaixo dessa tenda que a gente colocou aqui na ilha, que é para a gente colocar a barraca aqui embaixo. Ali embaixo tem o giral. Isso aqui é o Nick, é o meu cachorrinho, meu puduzinho abençoado. Fiquem com Deus, minha gente!